somente o Trip A, meus amigos. Álcool no tanque. Olha lá, zerei o Trip A 0.4. Acabei de sair do posto e o último consumo está de 9.4 km por litro. Vamos ver como é que vai ser o do Trip A ali. Abasteci com etanol aditivado, tá? Porque era o mesmo valor e a bomba que eu tava só tinha etanol aditivado. E agora vamos pegar mais uma parte da jornada aqui com o Cronos CVT 1.3 2023. Isso aqui é a versão Precision, bem completinha, gostoso de andar. Já citei alguns pontos importantes dele e hoje é o capítulo dos pontos positivos dele, tá? Vamos falar sobre os pontos positivos do Cronos e depois o próximo vídeo o capítulo dos pontos negativos. Espero que não venha chuva antes de chegar lá, né? Faltam apenas 76 quilômetros. Vamos aos pontos positivos do Cronos. O primeiro ponto positivo importante do Cronos aqui desses primeiros quilômetros é justamente o câmbio CVT e o motor 1.3. Eles casaram muito bem. Lembrando que nós havíamos tido uma experiência com 1.3 Drive, 1.3 S-Design também manual, né? Ambos eram manual, câmbio manual. E tivemos também a experiência com o Cronos Precision 1.8, motor e-torque de 139 cavalos, com câmbio com conversor de torque, né? E aqui essa transmissão CVT com motor 1.3 casou muito bem. Por quê? Eu falei durante todo o teste do 1.3 mecânico que tinha faixas de giro do motor sem fôlego, que o carro precisava de uma sexta marcha especialmente só para diminuir o ruído do motor, né? E aqui eles acertaram na mosca. Por quê? Porque tudo que ficava deficiente no mecânico, no 1.3 mecânico, aqui foi transferido em conforto. Então você tem um bom espaço aqui para as pernas, que faltava no câmbio mecânico por conta da embreagem. Tinha pouquíssimo espaço para as pernas, para os pés nos pedais, que eu já tinha falado sobre isso. A transmissão, o carro roda suave, ele roda solto, nem parece um Fiat, né? Que o Fiat tem mania de rodar preso, né? São carros que não rodam tão soltos, pelo menos os Fiat de entrada, né? E esse aqui não, aquele carro que roda solto, que as marchas, que o câmbio CVT vai empurrando ele com uma disposição linear. Vocês viram aí durante os capítulos de cidade, de estrada. E o carro sempre com giro baixo, só quando você dá pé realmente que o CVT sobe o giro lá em cima e faz a simulação das 7 marchas virtuais. Agora, andando assim em baixas velocidades, olha como tá ventando forte, andando em baixas velocidades, tudo, olha, é maravilhoso, é um casamento perfeito realmente. A engenharia da Fiat com esse câmbio CVT e o motor 1.3 acertaram na mosca, assim, acertaram muito bem, né? Um outro ponto que merece destaque também em relação a esse conjunto é o nível de isolamento acústico do motor, que passou a ser significativamente melhor a ponto de parecer um carro de outra categoria, perto do que a gente via nos outros dois modelos, tanto 1.8 automático de 6 velocidades, quanto 1.3 mecânico de 5 velocidades. Em ambos os modelos, o motor girava alto na estrada e mesmo em baixos giros, às vezes, o barulho do motor já invadia aqui a carroceria, o que não é o caso aqui do 1.3. Você vê que mesmo abastecido com etanol, que é um combustível que deixa o carro um pouquinho mais ruidoso de motor, o barulho do motor dificilmente entra aqui quando você trafega em velocidades moderadas, né? E mesmo andando entre 100 e 120, vocês viram lá que o contagiros não chega a apontar 3.000 rotações, o que de toda sorte facilita e favorece a sensação de conforto do carro, uma melhora significativa de conforto a ponto de colocar ele no outro patamar ali que ele estava no nosso canal até então, né? Porque o Cronos tinha algumas deficiências assim, do ponto de vista ergonômicos, que eu já falei, especialmente para os motoristas mais altos, né, os mais baixos, e as pessoas que rodam um pouco também de carro talvez não percebam. Quem roda muito vai entender o que eu estou falando, mas essa questão do motor e do câmbio casaram muito bem, é uma sintonia quase que perfeita se levarmos em consideração a potência do motor de apenas 106 cavalos, tá? E o câmbio CVT, que já não é um câmbio que visa o desempenho, né? Mas ele trafegou muito bem, tanto em circuito urbano quanto em circuito rodoviário. Um outro ponto que merece destaque, especialmente também levando em consideração baixas velocidades, né, e os buracos, é a suspensão. O conjunto de suspensão
é excelente para trafegar em buracos, para passar em lombadas. A boa altura livre do solo também é outro ponto de destaque. Da mesma forma que ele vai ser um ponto positivo, está sendo um ponto positivo nesse vídeo, eu vou abordar nos pontos negativos a suspensão também, a falta de uma boa geometria da suspensão ou qualquer coisa parecida que favoreça o carro trafegar em velocidades um pouco mais elevadas sem passarinhar, vamos dizer assim, né? Então, mas aqui na cidade, andando assim na cidade, é um dos carros mais confortáveis que tem da categoria de suspensão. É o melhor acerto de suspensão e também de isolamento acústico. Além dele ser um carro que trabalha, tem uma suspensão que trabalha muito bem, é uma suspensão muito bem isolada. Então você não escuta batidas secas de suspensão, como eu escutava no Virtus, no Onix também de vez em quando e no HB20. Aqui você tem uma suspensão completamente isolada, né? Olha só, é uma suspensão muito macia, macia na medida certa, não é molenga, né? E ao mesmo tempo ela é muito confortável e silenciosa. Lembrando que esse carro tem a mesma quilometragem que quando nós começamos o teste com o Onix, né? E se você olhar bem, como um outro ponto positivo também extremamente importante, a qualidade construtiva que o carro aparenta é de outro naipe, tá? Tanto de motor, câmbio, suspensão, freios, em relação ao Onix, principalmente ao Onix Plus, ele é muito mais bem construído, exceto pelos plásticos empregados aqui nas portas, que também não são um primor no Onix, mas ele passa uma sensação de solidez de rodagem muito maior do que o Onix, por exemplo, né? Não maior do que em relação ao HB20, talvez esteja no mesmo patamar, mas olha, realmente esses pontos aqui chamam a atenção por um projeto antigo de 2017 lá no Argo, né? Mas que ainda estão muito atuais, assim, que não deixa a desejar. Uma outra questão importante nesse carro aqui é justamente o nível de equipamentos de série e de conforto, né? Então ele tem ar-condicionado digital que funciona muito bem. Ar-condicionado da Fiat congela, exceto na Toro. Foi o único carro da Fiat que nós pegamos que o ar-condicionado não era tão eficiente quanto é nos outros carros, mas isso era uma Toro lá de 2020. Não sei se tivemos alterações no compressor do ar-condicionado da Toro, mas naquela Toro lá de 2020 o ar-condicionado não era tão bom. Agora, em relação ao ar-condicionado da linha Argo Cronos, congela. Outro fator que merece destaque, essas 5 saídas de ventilação, exatamente como estão dispostas aqui, especialmente essas dos centrais do painel, tornam desnecessária a saída de ar traseira, tá? O carro fica completamente gelado, você pode colocar essa aqui para o meio, né? Como tá aqui, ó, e as outras duas para as laterais, e elas giram, eu já expliquei que elas giram na posição que você quiser deixar aqui. Isso é um ponto de destaque muito importante, especialmente nos lugares muito quentes. Então, se você mora num lugar muito quente e se você mora num lugar que tem asfalto muito ruim, entre todos os da categoria, escolha o Cronos e o Argo, tá? Especialmente pelo ar-condicionado, que é muito eficiente, e pela suspensão, que aguenta as pancadas com conforto. Não que os outros não aguentem, mas com conforto. Nesses buracos, somente o Onix mesmo, o Cronos mesmo, né? Um ponto também importante, de destaque positivo, é justamente o isolamento acústico. Ó, ele tá fazendo aquele barulhinho, né? Um outro ponto importante é o isolamento acústico do carro lá fora, né? Vocês sabem muito bem que nós estamos num dia de vendaval enorme aqui no interior de São Paulo, então é muito... tá muito perigoso realmente. Espero que eu consiga entrar na estrada de terra antes da chuva vir, mas o isolamento acústico do carro é outro fator de destaque. Então é um carro bem isolado do mundo lá fora, tanto que qualquer aceleradinha que você dá no motor, às vezes você acaba escutando o barulho do motor, porque o carro realmente é muito silencioso do mundo lá fora, né? A direção, o fato dele ter couro no volante melhora muito a pegada do volante do Cronos, porque aquele plástico das versões mais simples é um material que, dirigindo por longos períodos, acaba agredindo a mão. Ali é um material que não é de bom tato, é quase um material plástico. E esse aqui não, tem um couro muito bonito no volante perfurado, como vocês estão vendo aí, e é um fator de destaque importante do carro, esse couro no volante também. Todos os materiais que você tem tato com ele são de boa qualidade. Esse carro tem um descansa-braço central aqui também bacana. O câmbio CVT não tem pedal shifts, mas tem uma sequencial de 7 marchas simuladas.
O multimídia, apesar de pequeno, eu acho ele bem funcional. E até então, nas últimas 4 horas de viagens aproximadamente, ele não apresentou nenhuma inconsistência, não desconectou. E eu acho que ele tem várias funções, apesar de ser um visual antigo, acho que a posição que ele fica no painel favorece a leitura, tá? É muito bom. Outro ponto de destaque, que ainda já é uma coisa antiga da linha Fiat, é o painel de instrumentos, o computador de bordo aqui, que é extremamente completo, mas tem tanta coisa aqui que você se perde se você quiser, né? São muitas informações e tudo que abunda, na verdade, tudo que é abundante não faz mal, né? E ar-condicionado digital já falei, os comandos imitando teclas de avião aqui também são legais, tem farol de neblina, um acabamento meio cobre ou marrom no painel também é bonito, os retrovisores externos são excelentes. O que mais? Espaço interno, eu já falei que é muito bom. Eu tenho 1,85 m, uma pessoa vai sentada no banco de trás tranquilamente, sem encostar os joelhos no banco da frente, né? Então, se você tem uma família numerosa, numerosa e talvez de pessoas mais altas, talvez o Cronos seja uma boa pedida. E se compararmos, por exemplo, em relação ao HB20, tá ventando demais, meus amigos. Olha isso, ó, passando uma tempestade de areia. E ó, o vento tá pegando aqui muito forte. Nós vamos passar por outra tempestade de areia aqui, ó. Só pra vocês entenderem aqui, ó. Não sei se dá pra ver pela câmera. Acabei de passar. A visibilidade é um ponto de destaque. A forma como o carro se comporta na cidade é muito confortável, né? Ele é muito confortável. Na estrada tem aqueles senãos, como eu falei. Os limpadores de para-brisa nessa versão aqui estão ótimos, excelentes, paletas do tipo Flat Blade, muito boas também. O teto preto passa essa sensação de aconchego maior no carro e até de esportividade. As portas traseiras, isso é um ponto de muito destaque. Depois eu vou fazer um vídeo externo para vocês, mas elas abrem 90 graus. É meio raro, então o vão de abertura da porta traseira é muito grande, então facilita idosos entrarem no carro, facilita você colocar cadeirinha de criança, facilita você até entrar com bebê no colo, né? Então ajuda bastante ali a levar a família com conforto. O porta-malas então é enorme, atrás tem lanternas de LED, que é incomum na categoria de entrada dos sedãs. Você vê o LED no HB20 só na versão top, assim como na Premium do Onix, porém nas versões mais simples você não vê. No Cronos já tem desde a versão mais simples, né? Guia de LED na frente também muito legal. Os faróis são eficientes, ainda vou mostrar à noite aqui para ver como é que é. E esses são os principais pontos positivos do Cronos, levando em consideração, se eu levar em consideração como principal ponto positivo, é justamente esse conjunto de motor e câmbio aqui, que casou muito bem. Mais uma vez, repito, levando em consideração, né, a potência do carro. Não é um primor de desempenho, mas caminha muito bem. Não é um carro que precisa de um esforço significativo para manter a velocidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Provavelmente vai ser favorecido no teste que nós fizermos de consumo rodoviário. Eu não vejo a hora de fazer o teste de consumo rodoviário com etanol e com gasolina. Então, estes foram os principais pontos positivos. Aliás, essa versão ela tem inclusive iluminação embaixo dos retrovisores para iluminar o chão do lado da porta. Ela tem rebatimento automático dos retrovisores, tem tilt down. Todos os retrovisores são todos os vidros são por um toque, retrovisor elétrico. Então ele é um carro bem completo, se levarmos em consideração a categoria e o peso. Essa questão de ter 2 airbags só, que é um calcanhar de Aquiles, né? Eu achei que ele tinha airbags laterais, mas ele não tem. Então isso aí é um ponto muito negativo do Cronos, levando em consideração a segurança, né? Então, mas estamos chegando aqui em Manduri, com esse belo sedã aqui, que é um outro ponto positivo. O número de equipamentos de série, as belas rodas 16 que vocês viram, faróis de LED, lâmpadas de posição de LED, faróis convencionais halógenos, né? Lanterna traseira em LED, e é bem por aí.
Um outro ponto positivo que merece destaque mesmo, bem significativo, é a altura livre em relação ao solo. Então passei pela cidade de Manduri agora, nada de pegar em valetas, né? Nada de raspar em nenhum lugar. Isso é muito legal. Caros, principais pontos positivos do Cronos: Precision 1.3 CVT. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam, deixa o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos. Fui!